casa, se é na escola. São tabus que nós temos que falar com conhecimento. Com conhecimento. Né? E temos que trazer esses debates para a sociedade mesmo. Né? É sem ter medo de tocar nesses assuntos, mas saber falar e falar com sabedoria. Então, às vezes, né, o nosso meio evangélico não coloca representantes à altura para responder essas questões no parlamento. Verdade. E né? a igreja sofre com isso, né, pastor? Sofre. Porque se não tem um representante, como que vai ficar a situação da igreja, a nossa situação, nossos crentes, como que nós vamos ser representados, né? Justamente. E nós temos uma abordagem para trabalhar com essas questões em respeito a essas pessoas, né? Mas do outro lado, nós também queremos respeito com as nossas crianças. Claro. Né? Em saber, é o momento certo de falar com essas crianças, né? Os pais autorizaram. Qual a idade, né? Qual a idade, né? Para debater esses assuntos. São assuntos polêmicos, né? Que a igreja tem que ter um representante para que possa responder essas questões cristãs dentro desses parlamentos. Né? O que é ser vereador hoje? Vereador é ser um representante de uma parcela da população, por isso que existe 27 cadeiras, cada cadeira é representativa de uma parcela da população. Né? E eu estou me colocando à disposição para ser o representante dessa parcela cristã, né? Que às vezes, no passar dos anos, a Casa de Horrores, como muitas das vezes era conhecido, o nosso parlamento municipal, a Câmara de Vereadores de Cuiabá, foram conhecidos por quê? Porque às vezes os representantes que lá estavam não representavam verdadeiramente os que assim o elegeram. Tá? E aí ficou o descrédito. Então nós queremos ser esse representante que realmente tenha a convicção de uma chamada ministerial, tenha a convicção também de uma formação secular, né? E tem uma convicção de uma formação familiar. Né? Eu vim de um berço familiar, né? Eu sou de uma família de 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres, minha mãe professora, meu pai em partes agricultor, depois em partes era representante, e assim nós aprendemos a trabalhar e a estudar. Né? Uma das pautas que eu quero defender e que transformou a minha vida foi a educação. Né? A educação é algo que transforma a vida das pessoas. Então eu vejo dessa forma, que se nós investirmos na educação, e essa educação ela tem que ser assistida. Por que tem que ser assistida? Porque senão ocorre esse tipo de assuntos nas escolas, como surgiu em Várzea Grande. O senhor acha que os professores, no caso, essa pessoa que falou, ela não estava preparada ou ela está colocando uma ideologia na garganta da população, enfiando de goela abaixo? Eu vejo assim que ela estava preparada para o assunto, porém eu vejo que as crianças não estavam idade preparada para receber. Né? Escola são assuntos para tratar dessas coisas? Em termos, sim, em termos não. Se a família autorizar a escola a tratar desses assuntos, porque às vezes também a família não tem condições de lidar com isso, mas a escola pode se preparar. A escola pode se preparar para que possa assuntos ser tratados com uma orientação. Aí eu pergunto, esse professor, ele estava orientado por um programa, né, educacional para dar esse tipo de assunto, de estudo na escola? Né? Citava os profissionais que na sua retaguarda orientaram a poder dar autorização para que ele pudesse falar. Aí que vem a pergunta, né? Tinha essa autorização, né? Tinha esses estudos, né? É o que a gente vê que não tinha, né? Foi algo que ele poderia ter pego, né? Para poder fazer baseado na vida dele, né? Porque a gente prestou atenção que foi um testemunho da vida dele, né? Então, são assuntos polêmicos, né? Que os vereadores tem que estar a par disso para poder representar a sociedade nessas questões. Né? O pastor está filiado em que partido? Atualmente eu estou filiado no Podemos. Podemos é um partido de direita, um partido hoje assim que a maioria dos seus pré-candidatos são também pessoas ligadas ao cristianismo, que defendem as mesmas pautas cristãs, pautas produtivas, né, de produção. Nós estamos no estado do agro. Né? Qual que é a nossa aptidão, a nossa característica produtiva? É o agro. Então nós temos que voltar para as questões produtivas e também nós estamos numa capital. Essa capital ela é
dotada de muitos profissionais, de funcionários públicos, né? Estaduais, municipais e federais. Então, as questões que a gente vai estar tratando no Podemos são coisas voltadas para a questão da nossa sociedade em si, produtiva, educacional, e umas pautas importantes para Cuiabá é a questão da saúde. É verdade. Né? Eu vou até falar para o senhor. Eu esqueci de apresentar aqui o meu co-hoster. Geralmente eu estou no podcast sozinha, né, lá no Japão, e hoje eu convidei o evangelista Rangel para estar comigo. Eu falei, vamos lá, evangelista Rangel, vamos lá fazer pergunta para o pastor, né? Pastor Renildo França. Quero que você se apresenta. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Boa noite ou bom dia, né? Depende de onde você está Muito bem, muito bem lembrado. Boa noite, pastor Renildo França. Boa noite a Nakata, missionária Nakata. E eu agradeço pela essa oportunidade de estar aqui nesta noite, participando também do Nakata Podcast. Nesta noite.